¿Estamos preparados, preparadas para receber a palavra do Senhor? Glória a Deus. Olha, existe uma história na internet, é uma ilustração, mas essa história muito conhecida, talvez você já ouviu, é bem boa para poder compreender o que o Senhor deseja te compartilhar através desta palavra. Diz assim que existia, é uma ilustração, existia um casal que anos e anos tinham um sonho, viajar de cruzeiro. Era o sonho deste casal. E eles trabalharam, juntaram o seu dinheirinho, sua poupança para pagar a passagem, até que finalmente chegou o dia em que conseguiram comprar a passagem e viajar nesse lindo cruzeiro. Só que eles pensaram assim, olha, só conseguimos juntar dinheiro para a passagem, mas não para a comida. Então vamos fazer uma coisa. Vamos levar nossas bolachinhas, um queijinho aí, e comemos cada vez que tem a refeição, o momento da refeição, comemos no dormitório. E era assim. Então eles desfrutavam do cruzeiro, da viagem, e quando era o café da manhã, o almoço, a janta, estava tudo preparado aí. Nossa, um jantar lindo, um almoço maravilhoso. Eu falava, não vai dar, vamos lá no nosso quartinho. E no quartinho comiam sua bolachinha, seu queijinho, iam regulando porque não tinham também levado muito. E era assim, cada vez que tinha o momento da refeição, vamos ter que ir no nosso dormitório. E aí foi, a viagem concluiu, e no final da viagem estavam descendo do navio, e aí um garçom perguntou, gostaram da viagem? Responderam eles, gostamos demais. Lindo, que lindo. É mais, estamos querendo fazer novamente esta viagem, este cruzeiro. Vamos juntar nosso dinheirinho e na próxima vez vamos juntar mais para pagar o almoço, pagar o café da manhã. Aí o garçom ficou olhando e falou, como assim? Vocês não sabiam que dentro do valor da passagem já estava incluso o café da manhã? Estava tudo pago já? Vocês não sabiam? Aí eles ficaram olhando e falando, nossa, perdimos a oportunidade de comer esse almoço lindo. Já estava pago, mas eles não sabiam. E é sobre isso que o Senhor está querendo te falar hoje. Que às vezes por uma falta de informação, não estamos desfrutando tudo o que o Senhor já te entregou. Essa é a questão. Falta de informação, falta de conhecimento, nos está impedindo tomar posse de tudo que o Senhor, o Pai Celestial, já te entregou. Lembra? Já te entregou. E é por isso que desde o domingo passado, comecei uma série, comecei um sermão, mas o propósito é compreender o que o Senhor já nos entregou. E eu chamo disso o Evangelho completo. O Evangelho completo. O Senhor Jesus, Ele já fez coisas tremendas para ti, para mim, para todos os filhos e filhas de Deus. E já nos entregou o Evangelho completo. O problema é que, por uma série de questões, inclusive domingo passado falei isso, temos omitido algumas verdades, às vezes nem conhecemos, não temos ouvido, inclusive. Por isso que esta imagem compartilha isso. Está faltando algumas peças para realmente compreender e desfrutar do Evangelho completo de Cristo. Vejam, o Evangelho completo, por que falo? Porque quando vimos essa palavra Evangelho, nos vem três coisas na nossa mente. Primeiro, quando você ouve a palavra Evangelho, lembra que através do Evangelho de Jesus, temos recebido o perdão dos pecados. E isso é verdade. É verdade. Através só de Jesus, temos o perdão dos nossos pecados. Também através do Evangelho, temos aprendido que Jesus nos dá vida eterna. E isso também é verdade. Glória a Deus. O Evangelho nos lembra que temos recebido vida eterna através de Jesus. E a terceira questão que o Evangelho também nos lembra e temos aprendido é que temos uma moradia celestial. Estaremos morando no céu com o Pai amado. Olha, essas três questões, é verdade, está na Bíblia. Não duvide disso. Só que o que quero te dizer é que isso é parte do Evangelho,
mas não é o evangelho completo. E aí a questão, por quê? Porque se eu não conheço tudo o que realmente é o evangelho, o que tenho recebido através de Jesus, não vou viver na plenitude do que o Pai Celestial deseja para cada um de nós. Por isso que talvez não está acontecendo grandes coisas na minha vida. Talvez por isso que não está acontecendo grandes coisas no meu matrimônio, na minha casa, no meu trabalho. Mas por quê? Se eu sou cristão, Deus já me perdoou, eu tenho vida eterna. Sim, mas estão faltando algumas questões para poder desfrutar da plenitude do Evangelho. E hoje quero falar de uma dessas peças que nos estão faltando, de poder ouvir, compreender e viver isso. E uma das peças que nos está faltando realmente é a compreensão da autoridade de Cristo. Lembra, o Evangelho completo diz que Jesus já te entregou poder e autoridade. Já te entregou, ok? Isso é um fato. Se você é cristão, se você reconhece que é um pecador e só Jesus pode te livrar dessa situação, automaticamente a Bíblia diz que nos tornamos cristãos, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, e como consequência disso recebemos a autoridade e o poder do Cristo Salvador. Então, olha, mas esta grande verdade não é simplesmente um conhecimento, tem que ter uma conexão com o nosso mundo, com o nosso dia a dia. E aí eu quero te falar já de uma situação, de um exemplo. Quando nós falamos dessa autoridade que você e eu como cristão já temos, imediatamente essa autoridade me conecta com um propósito maior. Essa é a questão. Não é simplesmente dizer, eu tenho autoridade. Não. Ter o conhecimento de que imediatamente o Senhor, através da autoridade espiritual que me entregou, me conecta com um propósito maior. Eu vou te explicar isso com um exemplo cotidiano, não necessariamente espiritual, uma questão cotidiana. Um professor, vamos pensar, um professor da escola, da escola pública, ok? Professor, professora, dedica tempo para ensinar aos seus alunos a matemática ou a leitura. Esse professor está ensinando matemática, está ensinando português, leitura a seus pequenos alunos, professor, professora. Só que existe um propósito maior nesse momento. Talvez não se enxerga porque é a criança, é pequenininho. Mas existe um propósito maior através desse acto do professor. Qual é? Ele ou ela está ajudando a desenvolver habilidades que terão impacto nas suas vidas profissionais e pessoais. Essa aula de matemática que a criança está aprendendo, logo servirá para que aquela criança, quando se torna adulto, venha a usar matemática e em seu dia a dia. Então, tem um impacto maior. Não é simplesmente uma aula, aprende 2 mais 2 é 4 e outras funções da matemática. Entendeu? Então, o professor, claro, está entregando um momento, uma aula, mas essa aula tem impacto completo na vida desse ser humano. Este é um exemplo do nosso dia a dia, mas agora quero te falar que existem também conexões espirituais através da autoridade de Cristo e que nos leva a uma conexão maior. Como assim? Vou te explicar através deste texto bíblico, bem interessante. Jesus está falando a Pilatos. É um momento onde Jesus está diante de Pilatos e já está sendo julgado e em pouco tempo, em poucas horas, estará passando pela cruz. E aí, nessa conversa com Pilatos era o governador romano, ele cheio de autoridade, todo soberbo, começa a falar. E Jesus fala de uma grande verdade. Diz assim para Pilatos: você não teria autoridade alguma sobre mim se de cima não lhe tivesse sido dado. Olha que interessante. Jesus diz assim: Pilatos, vamos lá, fica comigo. Pilatos, você só é governador de Roma porque meu Pai Celestial decidiu. Você só tem autoridade como um governante neste momento porque o Senhor, o
Senhor Todo-Poderoso decidiu. E você não é simplesmente para governar aqui a Judeia, Jerusalém, porque você, como um governante e como autoridade, está cumprindo um propósito maior. Um propósito maior que Pilatos, nesse momento, não compreendeu. Para Pilatos, simplesmente estava julgando a um homem comum, judeu, que os sacerdotes falavam que ele estava criando muito problema. Mas Pilatos não sabia, nesse momento, que estava julgando ao Salvador do mundo. E como consequência disso, havia um propósito maior. Qual era o propósito maior? Que Jesus logo passaria pela cruz, porque Pilatos mandou fazer isso, como autoridade. Jesus ia morrer, ressuscitar e dar a vida eterna. Então, percebeu? A autoridade só acontece quando enxergamos um propósito maior. Jesus nos está dizendo, a través desta palavra, deste momento, está dizendo que o propósito maior foi a execução do plano divino de salvação através da morte de Jesus na cruz. Então, aqui vem o ponto. Por quê? Porque eu já falei agora de Pilatos. Pilatos não compreendeu esse momento. Como às vezes um professor não compreende tudo o que vai acontecer com essa criança no futuro. Não sabe. Não sabe que essa pequena aula de matemática, de leitura, o que servirá para esse jovem, esse adulto. Às vezes não dimensiona, mas existe um propósito maior, como aconteceu com Pilatos. Mas agora, então, vamos para nós. Porque agora, como acontece, qual é a relação dessa autoridade com a nossa vida? Porque esse é o ponto principal. Lembre, o que eu quero, a partir deste início de aula, de sermão, de mensagem, é que a autoridade que te entregou Cristo Jesus tem um propósito maior. Não é simplesmente suprir nossas necessidades ou nossos gostos. Não é isso, ok? É um propósito maior. Então, Deus deseja, através da tua vida, da minha vida, que venhamos abençoar outras pessoas com essa autoridade. Aí, quando não está acontecendo, porque talvez não temos recebido esse evangelho completo, como consequência disso, pessoas próximas de nós, um colega de trabalho, um amigo, está sofrendo, passando por diversas situações difíceis, porque um cristão não está colocando em prática a sua autoridade. Um cristão que está aí pronto, perto dele. Então, vamos lá então para os discípulos. Jesus falando agora aos seus discípulos. Olha Jesus, falando sobre autoridade. Tendo reunido os 12, deu-lhe poder e... Lembre, aqui é importante esta parte. Jesus decidiu entregar a seus discípulos, a você e a mim, não só os apóstolos, ok? Claro, inicia com os apóstolos, mas logo se espalha esse poder e autoridade até o dia de hoje. Jesus decidiu dar poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças e os enviou a proclamar o reino de Deus e a curar os... Então, nós temos aqui essa dimensão maior. Aqui vemos esse propósito maior. Não é simplesmente, olha, você tem autoridade, ai que lindo, que bom. Você tem poder, legal, maravilha. Não, não. Jesus está dizendo aí a seus discípulos e está dizendo para você e para mim. Por que você tem autoridade? Por que você tem o poder de Jesus? E qual é esse propósito maior? Olha, aí está escrito. A autoridade delegada é para uma missão específica. Qual é essa missão específica? Proclamar o reino, ou seja, falar que Jesus é o único que salva. Que mais? Libertar pessoas de diversas opressões diabólicas e para curar. Então, essa é a questão. Inclusive, na semana passada, falei um pouco sobre isso. Por que às vezes não está acontecendo cura? Por que talvez não está acontecendo libertação? Por quê? Porque os cristãos só temos recebido uma parte do evangelho. E essa outra parte sobre a autoridade, talvez tenha sido omitida. Então o cristão está vivendo só um lado. Que bom que eu sou perdoado,
que bom que eu já tenho vida eterna e que bom que eu já tenho minha moradia celestial. Tá bom, amém, glória a Deus por isso. Mas o que você faz enquanto ainda não está lá no céu? O que você e eu fazemos aqui na terra, em nosso dia a dia? Aí diz assim, sei lá, cada se vira com sua vida. Não, não há nada disso. Aí que entra a autoridade de Jesus. A autoridade de Jesus diz assim, por isso que eu te entreguei, enquanto não estamos desfrutando da plenitude com o Pai Celestial lá no céu, aqui na terra estamos falando da salvação através de Jesus, estamos livrando pessoas oprimidas por demônios e estamos levando a cura física, emocional, espiritual que Jesus deseja. Essa é a missão que todos os filhos e filhas de Deus nós temos. Todos nós. E por que talvez não está acontecendo isso? Porque não temos recebido esse conhecimento completo da autoridade de Cristo. Foi o que eu falei no início, daquela ilustração do cruzeiro. A passagem já está paga, incluindo a alimentação. Mas o casal, por falta de conhecimento, estava comendo bolachinha no seu dormitório, no seu quarto lá, porque achavam que não tinha. E o garçom falou, vocês deixaram de desfrutar algo que pertence a vocês. E isso que Jesus nos está dizendo hoje, a você e a mim. Precisamos desfrutar e usar do que Ele já nos entregou. A autoridade de Cristo. Percebeu? Então, a autoridade é para uma missão específica. Essa questão do propósito maior. Levar a palavra do Senhor, o conhecimento do que Cristo Jesus faz na vida de qualquer ser humano, e isso você compartilha com colega de trabalho, com amigo, familiar, e do mesmo modo livrar a essa pessoa se por acaso está oprimida, ou possessa por demônios, ou também entregar a cura divina que o Senhor deseja. Por isso que o Evangelho de Lucas, capítulo 10, diz assim, eis que vos dou. Veja essa frase, essa afirmação que Jesus está dizendo. Eu dou a você, eu dou autoridade. Então, Jesus está declarando aqui que já te entregou a autoridade de Cristo. Já te entregou, eu também já tenho essa autoridade. Esse é o conhecimento que talvez nos está faltando, essa é a peça que está faltando no grande quadro, a imagem que estamos formando. Você já tem a autoridade de Cristo. Já te entregou. Jesus está dizendo, o problema é a falta de entendimento. A falta de entendimento. Essa é a questão. E quando não temos o entendimento, porque a Bíblia nos vai levar a compreender isso. Veja, quando não temos, eu volto para o exemplo do início. Por não saber, esse casal que dentro do preço da passagem que tinham pago, no cruzeiro já estava incluso a alimentação, jantar, almoço, eles se privaram dessa oportunidade. Do mesmo modo, quando nós não usamos a autoridade de Cristo, não usamos, imediatamente algo nos invade. Essa é a questão. Já a Bíblia nos vai lembrar, e eu vou te mostrar agora. Quando deixamos de usar a autoridade, o poder de Cristo, algo nos invade. E sabe o que nos invade? Aqui está a resposta. O espírito de escravidão. E esse é o grande problema que se percebe em vários cristãos atualmente. Cristãos, filhos de Deus, salvos pelo poder de Jesus, têm vida eterna, já sabem que têm a moradia celestial, mas estão vivendo como escravos. E não é porque Jesus planejou isso. Não é porque o Pai quer que você seja um escravo. É mais, a Bíblia diz que somos libertos por Jesus. O grande problema está em que a falta de entendimento, de compreensão, nos levou a viver como escravos. E como assim? Que coisa é esse espírito de escravidão? Vamos lá na prática. O que é um espírito de escravidão em um cristão? Espírito de escravidão é um cristão que já está salvo,
mas que é inseguro, tem medo de tudo. Eu já vi isso várias vezes. Ai, não fala do diabo porque está chamando. Não, pastor, não fala de diabo, não fala de Satanás. Ai, que medo. Esse é um cristão que tem espírito de escravidão. Você já conhece assim? Pessoas? Eu já conheço. Teme o diabo mais do que confia em Deus. Vê Satanás na sua frente, ou um demônio, às vezes nem é Satanás, qualquer demônio. Ai, não, vou embora. Chama o pastor. Mas por quê? Porque estás dominado por espírito de escravidão. Porque é nesse momento que eu tenho que lembrar, eu tenho o poder e a autoridade de Jesus. E a Bíblia diz que pelo poder e a autoridade de Jesus, Deus já me entregou a oportunidade de falar do Evangelho, da salvação de Jesus, de libertar pessoas oprimidas, possessas por demônios e para levar cura. Entendeu? Por isso que eu falo, por que estou fugindo, por que estou correndo, porque tenho medo, porque acredito que não tenho autoridade. Então não é falta que eu falo, não é porque Jesus não te entregou, é a compreensão e a convicção de que realmente temos a autoridade de Cristo. Por isso que o texto, veja, diz assim, anteriormente o texto que eu li, eu entrego, fala Jesus, eu te entrego, ok? Eu te entrego. Não diz Jesus, eu entrego só a algumas pessoas. Ou eu acho que eu vou fazer uma seleção, vou escolher alguns, claro, os melhorzinhos, não? Os mais crentes. Nada disso. Jesus diz que a todo cristão ele entrega autoridade. Então eu quero que você guarde isto. Guarda aqui neste momento. Você já tem a autoridade de Cristo? Sim ou não? Vamos lá de novo, porque esse sim está mais fraco. Você, como filho e filha de Deus, já tem a autoridade de Cristo? Amém. Sim, claro que sim, já tem. Não depende de mim, não depende. O que está faltando? Ter a convicção e colocar em prática. Mas olha, esse espírito de escravidão também, que espírito de escravidão em um cristão pode acontecer, é que vive no silêncio ou omissão. No silêncio ou omissão. Já ouviu essa famosa frase? Não está escrita na Bíblia, mas está na boca de muitos cristãos. Muitos cristãos. Nunca fale de política, de futebol, nem de religião. Já colocaste a tua fé como se fosse um problema. Não. Na família, churrasco, na reunião, não fala. Não fala de política, não fala de futebol, não fala de religião. Pelo amor de Deus, parece que o Evangelho, o conhecimento do Evangelho é uma desgraça para a minha casa. Por isso que tem cristãos que estão omitindo, ficam em silêncio. Olha. E então aceitam opressão como algo normal. Foi o que eu falei na semana passada. Inclusive, a pregação está no canal, no YouTube da nossa querida igreja. Eu falei, tem cristãos que realmente você vê um cristão e há um não cristão, e o não cristão tem uma vida melhor. E tu diz assim, o que aconteceu? Tenho que carregar minha cruz. Não. O problema é que você não está colocando em prática a autoridade e o poder que Jesus já te entregou. Essa é a verdade. Então, nós temos que compreender esta questão. Quando temos espírito de escravidão por não praticar, não colocar em prática a autoridade de Cristo em nosso dia a dia, esse espírito de escravidão nos leva a omitir, ficar em silêncio. Não vou falar que sou crente. Não vou falar que vou na igreja. Não vou falar que me batizei. Não vou falar que canto no louvo. Não vou falar que ensino a palavra. Espírito de escravidão. Espírito de escravidão. Claro, e a autoridade não tem como aí. O espírito de escravidão é aquele que tem medo. Não, ai que medo, Satanás, ai demônio. Ai, não, eu tenho medo. Medo de quê? Você tem autoridade. Você tem poder.
Foi o que Jesus falou. E essa questão, volto a dizer, não é porque não tenhas recebido, é por falta de conhecimento. É o que o apóstolo Paulo falou para os cristãos de Éfeso. Olha a oração do apóstolo Paulo, diz assim: também oro para que entenda, não diz para que recebam, não diz, para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Então, Paulo diz assim: eu oro todos os dias, me derramo em oração para que vocês compreendam o que vocês já têm. O que vocês já têm, oro para que vocês já compreendam quão grandioso esse poder que o Jesus lindo te entregou. E continua a segunda parte do versículo, diz assim: é o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra. Então, Paulo nos dá uma comparação linda. Diz assim: você viu como Jesus ressuscitou dos mortos? Claro, foi através do poder do Pai. Esse mesmo poder está contigo. Olha, esse mesmo poder está comigo, com todos os que cremos. Por isso que ele diz assim: eu oro todos os dias, derramo em oração, até choro, para que vocês compreendam, para que vocês não venham abrir mão desta verdade, para que vocês não achem que é algo simples ou é opcional. Não, para que venhas plenamente a compreender a grandeza insuperável do poder de Deus. Então, o que eu posso chegar a que conclusão? Que o cristão opera debaixo do poder de Deus. O cristão opera debaixo do poder de Deus. Mas para quê? Lembre, esse poder é para logo abençoar outras pessoas. Tem um propósito maior. Não é simplesmente a me abençoar a mim, não. Para me curar a mim, para me livrar de opressão a mim. Claro que também, não? Ou minha casa, minha família, também. Mas tem um propósito maior. Para livrar pessoas da opressão. Não necessariamente um familiar, um amigo. Pode ser uma pessoa que passou aí pela rua e me falou, me compartilhou seu problema. Para falar da grandeza de Jesus, que perdoa nossos pecados e nos dá vida eterna também. Para levar cura. Cura de todo tipo a pessoas que clamam por um milagre. Então, essa é essa missão, o propósito maior que você e eu temos através da autoridade de Cristo. Agora, aqui vem um ponto, e eu quero já ficar bem claro nesta questão, quero enfatizar. A autoridade é exercida, não é sentida. A autoridade e o poder de Deus, ela é praticada, ok? Você tem esse conhecimento, hoje, através desta palavra, você está recebendo, está lembrando algo que Jesus já te entregou, imediatamente você coloca em prática. Ou seja, infelizmente, muitos esperam, primeiro o arrepio, às vezes a emoção, um ambiente favorável. Não está. A autoridade de Cristo não está relacionada, a autoridade, com a emoção. Não é. Eu não senti arrepio, então não vou poder livrar. Sei lá, eu não senti nada aqui dentro de mim. Não senti nada. Continue aí, oprimido. Não está conectado. A autoridade do Cristo Salvador não se conecta com a emoção. Está conectada com o nosso entendimento. Nosso entendimento. Então, a autoridade funciona pela palavra. Quanto mais estudo a palavra, mais convicção tenho que realmente o poder e a autoridade está em mim. Pela obediência, simplesmente vai lá e pratica. Não duvide. E pela fé em Cristo Jesus, recebi essa autoridade. Então, é assim que funciona. Não está conectada a autoridade com a minha emoção. Não tem nada a ver com o ambiente favorável. Não tem nada a ver. O ano passado recebemos a visita da nossa irmã Sandra. Ela trabalha em um ministério lindo, ela usa essa autoridade. Ouvimos testemunhos maravilhosos. Mas veja, ela não espera o ambiente favorável. Não espera assim, não espera, depende do lugar. Não, onde se encontra
ela manifesta esse poder sobrenatural. Então, o inimigo não olha se você está sentindo autoridade. Essa é a questão. Quando o inimigo está na tua frente, ele não vai ver se você está sentindo, se está emocionado. Ele olha se você sabe quem realmente é. Ele te olha e diz, será que ele ou ela sabe que é filho e filha de Deus? Que tem essa compreensão? E como consequência disso, tem a compreensão de que pode usar autoridade em qualquer momento? Autoridade de Cristo. O inimigo vê isso em ti. Aí fala, não, está esperando emoção, está esperando arrepiar, eu vou avançar. Vou avançar, vou atacar, porque acha que a autoridade de Cristo só é algo emocional. Não é emocional, é convicção. É convicção. E isso que nós temos que compreender. Quão importante é a convicção em nosso dia a dia. Olha, eu vou te dar um exemplo, não tem nada a ver com esta parte espiritual, mas isso é convicção. Quem aprendeu a dirigir o carro, lembram? Os primeiros dias, como era? Eu lembro, em mim. Eu ficava assim, parecia que, sei lá, ia quebrar. Não? Ficava olhando, aí me angustiava o barulho. Às vezes ligavam o rádio, eu não queria ouvir rádio. Quando você não está seguro, como fica? Apreensivo tudo. Pouco a pouco vai ganhando confiança. Quem dirige carro vai ganhando confiança. Ao pouco tempo dirige só com segurando uma mão. A outra fica aqui, às vezes coloca musiquinha, já mais relaxado. Que coisa aconteceu contigo? É o mesmo carro, é a mesma pessoa. O que aconteceu? Pouco a pouco você começou a ganhar confiança, dominar o carro, o trânsito e vencer. No início, não, só vou dirigir domingo, dia feriado, que tem menos carro. Nem louco vou dirigir na segunda-feira, 7, 8 da manhã, horário pico. Não, claro, ficava, nossa, quanto motoqueiro, carro, caminhão, tudo. Mas pouco a pouco depois, não, agora pego estrada, consigo dirigir em 1000 quilômetros. Por quê? O que aconteceu contigo, aquele que dirige? É a mesma pessoa, é o mesmo carro. É a convicção, domina a situação. Já domino. E isso que Jesus está querendo em nossa vida, através do Evangelho completo. O Evangelho completo, ao início, diz assim, não, será mesmo que dá para expulsar? Será mesmo que vai fugir? Será mesmo que dá para curar? Mas pouco a pouco você vai praticando, exercendo, colocando em prática, vai e enxerga que realmente existe livramento, existe cura. Pouco a pouco chega à conclusão. É verdade a autoridade. É verdade. Vê irmãos missionários, missionárias, colocando em prática essa autoridade em diversos lugares, em diversos contextos. E diz, por que com esse irmão missionário, missionária acontece e por que não acontece comigo? Porque eu não coloquei em prática. Não é porque me falta autoridade. Eu não coloquei em prática. E por isso que ainda fico na dúvida, no espírito da escravidão. E Jesus está dizendo, te livra disso. Porque não depende de ti. É uma questão que eu já te entreguei essa autoridade. Por isso que olha este texto de 1 de João. Filhinhos, vocês pertencem a Deus. O Espírito que está em vocês é maior que o Espírito que está... Glória a Deus por essa verdade, meu irmão. O Espírito Santo que está contigo é maior que o Espírito do mundo. Essa é a questão. Isso que eu quero que guardes hoje. Voltes para casa com esta peça tão fundamental do Evangelho completo. A autoridade de Cristo. Eu já tenho essa autoridade. Eu já estou... E esse poder é maior que o poder que o mundo, que o inimigo tem. Como consequência disso, posso levar a palavra, posso levar libertação e cura. Vamos subir este lindo louvor. Eu vou colocar um louvor muito lindo, conhecidíssimo, e você vai poder cantar se quiser também, mas vai lembrar da letra. É um louvor muito maravilhoso que fala sobre isso.
desse Espírito que o Senhor te entregou. O Espírito Santo é um Espírito que é maior que o Espírito do mundo. Senhor, maior é o Espírito Santo que qualquer espírito que esteja aqui na terra. Maior é o poder e a autoridade do Cristo Salvador que está com cada um daquele que acredita que Jesus é o único Deus e Salvador. Maior que qualquer autoridade humana, inclusive do mal. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que esta palavra nos lembre deste lindo privilégio que temos recebido. O poder e a autoridade do Cristo Salvador. O Evangelho completo nos permite falar, compartilhar sobre o Jesus, o único que salva. O Evangelho completo nos permite nos livrar pessoas de opressão, de mentiras. E também o Evangelho completo nos permite levar cura física, cura emocional. Por isso, Pai maravilhoso, em nome de Jesus, nos ajudas a lembrar, em todo momento, que já temos autoridade e colocar em prática esta grande verdade. Maior é o que está em nós do que está no mundo. Pai, em nome de Jesus, se alguém está passando por um momento difícil aqui neste lugar que está presente, pelo poder de Jesus, livra, Pai, essa pessoa dessa opressão. Repreendemos todo demônio, toda mentira, em nome de Jesus. Do mesmo modo, Pai, a cura, entrega a cura, Pai. Livra de toda dor, livra de todo desânimo, livra, Pai, em nome de Jesus, de toda mentira que o inimigo coloca, depressão, angústia, em Cristo Jesus está repreendida essa doença, essa opressão. Em nome de Jesus declaramos cura. Cura porque Jesus está aí presente. E a Bíblia diz que Jesus nos entrega a paz e nos entrega também a luz. Por isso que as trevas vão, as trevas das doenças, as trevas das mentiras, a treva de toda situação que nos pode levar cada dia a pior. Em nome de Jesus, Pai, recebemos a cura, recebemos a libertação e recebemos a Tua verdade. E agora saímos dispostos e dispostas a usar a autoridade de Cristo. Porque grandes coisas estão por acontecer através da vida de todo filho e filha de Deus. Pelo poder de Jesus pedimos e pelo poder de Jesus te agradecemos. Amém. Amém.